Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um produto que eu acabei de montar, que é um painel para gerenciamento, monitoramento, rodízio e alarme para sistemas de ar-condicionado em data centers, laboratórios, em salas em que é necessário manter um controle de temperatura e que esse controle ele seja monitorado no sentido de que você seja avisado se a temperatura sair de uma determinada faixa programada. Que é o caso dos data centers, por exemplo, os CPDs, como a gente chama, né? Setores de TI, onde há os servidores, os computadores da empresa, né? O backup, no break, baterias, enfim, aí dos escritórios. O que acontece nas grandes empresas, né? Nesses grandes data centers? Tem um ar-condicionado que fica ligado, a temperatura em geral 20, 21 graus, depende da situação, mas em geral em torno de 21 graus, e essa temperatura não pode subir. O que acontece se subir essa temperatura? Os equipamentos que estão lá são caríssimos, né? Tem servidores aí, um servidor simplesinho aí pequeno custa quase 60 mil reais, né? Você pega data centers aí de TI com 10 servidores, 20 servidores e por aí vai, né? Tem data centers aí de todos os tamanhos, né? Mas o ponto em questão é, a temperatura não pode subir, porque se a temperatura sobe demais, as máquinas ali começam a sofrer, né, os servidores, e eles chegam a desarmar, eles podem danificar, cai a rede da empresa, aí ninguém mais emite nota fiscal, os computadores param de funcionar, vira um caos. Então, em geral, o que se faz numa TI, num data center? Quem tem só um ar-condicionado não tem nenhum. Então se coloca 2 aparelhos de ar-condicionado. Quando eu tenho 2 aparelhos de ar-condicionado, a ideia é que um seja suficiente, que um atenda, que um resolva a situação ali da temperatura dentro daquele data center. O segundo é um backup. Só que se ele ficar lá muito tempo parado, não vai resolver, porque daqui a pouco ele ficou tempo demais parado, o dia que eu preciso eu vou lá ligar, ele não funciona. Não sei que ele não sabia que ele não podia ficar tanto tempo parado, ou enfim, né? Que nem carro parado, se ficar parado tempo demais, quebra, você vai lá bater arranque e não pega porque arriou a bateria, enfim. E também tem uma questão assim, data center, ar-condicionado de data center vai parar quando? Um feriado, num domingo de tarde, num dia 3 da madrugada, é sempre em horários, é a lei de Murphy, né? Vai parar naqueles piores momentos possíveis, quando não pode parar. Ou pode acontecer também de que parou, você não percebeu que parou e dificilmente... Se você não tem um sistema de monitoramento, vai perceber, porque esses data centers, essas salas, é chamada sala cofre, né? A sala está lá fechada, chaveada, com controle de acesso, biometria, enfim. A manutenção dela, às vezes, é feita remotamente, né? Por acesso remoto de outros computadores da empresa, então ninguém entra dentro dessa sala. E aí você só vai perceber que o ar-condicionado parou quando parar de funcionar todos os computadores. E aí já é o caos generalizado aí, que os técnicos de TI aí que podem dizer o grande problema que é ficar sem a climatização dentro de uma TI, né? Então, para isso nós criamos esse painel. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o equipamento que nós temos aqui para resolver e ajudar muito nessa situação aí. Esse aqui é o painel. O que esse camarada faz? Isso aqui é para monitorar 2 aparelhos de ar-condicionado, tá, pessoal? Então ele vai... eu posso ligar 2 ar-condicionados de qualquer potência. Pode ser de 9.000 BTUs até 90.000 BTUs, splitão, enfim, até mais do que isso aí, se o sistema for hidrônico, enfim. Sendo um ar-condicionado, nós conseguimos conectar aqui com uma exceção. Eu não consigo conectar nesse modelo de painel aqui o ar-condicionado inverter. Aí tem que ser outro produto, tá?
O inverter não dá porque o inverter ele tem todo um sistema de controle, de aceleração de compressores e tal. Por que não dá o inverter? Porque nesse modelo de painel aqui que eu estou mostrando, que eu montei aqui, a gente saca fora o sistema original do ar-condicionado. Então a placa eletrônica original da máquina, ela é totalmente desconsiderada. Você não vai mais ter o controle remoto para mexer no ar-condicionado. Esse painel é quem vai monitorar os dois aparelhos de ar-condicionado. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar nesse aqui que ali está faltando um adesivo ali, agora que eu percebi no vídeo, né? Eu tenho aqui a máquina 1 e eu tenho a máquina 2. Então eu tenho ali as duas máquinas que eu vou estar monitorando, tá? Então vamos voltar para cá que esse aqui está energizado e funcionando. Na máquina 1, vou deixar no automático, ó. Máquina 1 já está como máquina piloto funcionando. Por que máquina piloto? Já vou explicar isso. E eu vou deixar a máquina 2 também habilitada no automático. Estou controlando a temperatura, 16,8 graus, essa aqui é a temperatura ambiente, tá? Aqui no local que eu estou. Está no automático, estou monitorando os dois ar-condicionados, estão ligados aqui nesse painel. Deixa eu mostrar por dentro do painel aqui como é que ele é. Então tem todo o sistema montadinho aqui. Ali o fio do sensor está solto ainda, tá, pessoal? Porque depois a gente vai instalar ele lá fisicamente no local e aí posiciona ele direitinho. Mas está aqui, ó. Faz o rodízio, tem o sistema de alarme, o sistema de automático do primeiro e do segundo aparelho, o manual do primeiro e do segundo aparelho e o compressor do primeiro e do segundo aparelho. As borneiras aqui para ligar os fios. Aqui o sistema TCP485, que é onde nós vamos ligar aqui um cabo de rede para conseguir monitorar isso, ter notificação por e-mail, notificação no aplicativo, conseguir gerar relatórios, conseguir ver a quantos graus estava a temperatura, por exemplo, às 3 da manhã do dia 10 de junho. Então eu vou saber que temperatura estava lá, consigo gerar um gráfico, gerar relatórios, né? Consigo saber exatamente as horas em que cada compressor trabalhou, então é bem legal nesse sentido também o painel, tá? Ele faz o rodízio de funcionamento, tá? Isso aqui é um relógio. Esse camarada aqui, ele tem o dia e a hora e tudo mais, então aqui nós vamos programar quanto tempo o ar-condicionado 1 vai ficar ligado, quanto tempo o ar-condicionado 2 vai ficar ligado. Em geral, eu programo 24 horas cada um, mas isso é questão pessoal, né? Daqui a pouco você tem um ar mais velho, quer que ele trabalhe menos, quer que ele trabalhe só à noite porque a carga térmica é menor, e deixar o ar-condicionado novo trabalhando mais tempo. Isso aqui você pode programar como você quiser. Isso nós programamos na tela do computador, tá? Porque isso aqui fica na rede. Então, quando fica online em rede, você consegue, pela tela do computador, programar facilmente, tá? Bem tranquilo a programação. E ele vai fazer o rodízio, por exemplo, hoje é a máquina 1. Amanhã, ou no horário programado, vai desligar essa luz, vai ligar essa. Por quê? Porque entrou a máquina 2. Então, quando eu olho aqui no painel, eu sei qual das duas máquinas dentro do meu data center que está funcionando. Vamos para o vídeo não ficar longo, já vamos logo testar. O que ele vai fazer quando começar a subir a temperatura, tá? Então eu tenho aqui os dois sensores de temperatura. O sensor 1 é o sensor que eu vou colocar lá que vai ficar monitorando a sala, tá? Então eu vou começar a subir a temperatura do sensor 1, tá? Eu coloquei a minha mão lá, comecei a esquentar. 21 graus é o meu set point. 1,5 grau de diferença, ele vai chamar o compressor. Vamos ver. Vou esquentando devagarinho aqui para a gente conseguir mostrar bem legal. Ligou o compressor. Ele vai ligar o compressor e vai ficar monitorando o primeiro estágio, tá? 23 graus liga, 21 desliga. Na verdade 22,5 eu programei. Então 22,5 liga, 21 desliga, ele vai ficar aqui monitorando o primeiro compressor. Se continuar subindo a temperatura, o que ele vai fazer? Vamos lá. Opa! Ele ligou um buzzer. E ele me ligou a segunda máquina. Por quê? Ele identificou que a primeira máquina não conseguiu manter a temperatura continuou subindo, ele chamou a segunda máquina. E ele ligou aqui um buzzerzinho que eu vou desligar. E ligou também o terceiro estágio aqui, que o que é o terceiro estágio, gente? O terceiro estágio é uma sirene externa, aqui, ó. Não está tocando porque ela não está instalada, né? Mas é uma sirene externa que pode tocar lá na guarita do guarda, pode tocar no lado de fora da sala do data center, pode estar dentro da sala também, porque é uma sirene bem mais barulhenta, né? Mas ela vai estar tocando aqui essa sirene externa também nesse momento que a temperatura subiu.
deixar desligado aqui para não atrapalhar, né? Ele vai ficar tocando enquanto o estágio 2 e 3 estiver ligado, quer dizer, como o compressor 2 já acionou, ele vai agora começar a baixar a temperatura. Claro que aqui está baixando porque eu não estou esquentando ali mais o sensor e a temperatura aqui ambiente está 16 graus, né? 17 graus. Mas ele vai começar a baixar. Quando atingir o set point 21, ele vai desabilitar de novo a máquina 2, vai desligar a 1, vai manter só a 1 novamente e vai desligar o buzzer aqui, vai desligar a sirene também que tiver acionada. Uma coisa interessante, tá? O que adianta ele fazer tudo isso e eu não ficar sabendo? Então, a partir do momento que a temperatura aqui subiu, a ponto de chamar a segunda máquina, que não era a máquina piloto do dia, ele vai me mandar um e-mail. Aí esse camarada aqui vai fazer o seu trabalho, vai estar cadastrado ali e-mails, atingiu a temperatura, já desligou, ó. O buzzer já posso ligar de novo, que ele não vai mais tocar. Sirene externa também, se tivesse, pode deixar, a ideia é ficar sempre ligado, né? O que esse camarada aqui vai fazer? Quando a temperatura ultrapassar o set point, ou chegar naquele set point que eu programei, em que eu quero ser avisado, eu vou receber e-mail, eu vou receber uma notificação no aplicativo do meu celular e eu vou conseguir acessar pelo meu celular ou pelo software do computador para saber quanto está a temperatura lá na sala, para saber o que aconteceu, para saber se eu devo me preocupar ou não. Em geral, se for um fim de semana, uma madrugada, e você identificou que a segunda máquina ligou e que a temperatura voltou ao normal, que a primeira máquina que está com problema, a segunda máquina está legal e a temperatura ficou legal, você não precisa sair correndo, não precisa aquele desespero. Você sabe que a máquina 1 está com problema, mas você está tranquilo porque a máquina 2 está resolvendo. Amanhã, porque à meia-noite, vai trocar a máquina piloto. Essa luz vai apagar e essa vai acender, a máquina 2 vai passar a ser a máquina piloto. O que vai acontecer? A máquina 2 vai ficar então monitorando o set point número 1, a primeira temperatura, e se o set point 1 for ultrapassado, que abrir o canal do set point 2, ele vai ligar a máquina 1. Por quê? Porque a máquina 1 não é a piloto, ela é a backup nesse dia, entendeu? Então, nos horários programados, a máquina 1 vai ser a principal e a 2 vai ser a backup. E quando trocar a máquina piloto naquele horário programado, a máquina 2 vai ser a principal e a máquina 1 vai ser a backup. Ele fica fazendo esse rodízio, essa alternância, diariamente, ou semanalmente, ou de hora em hora, enfim, como eu quiser programar aqui no meu relógio, no meu controlador. Então é legal, né, pessoal? Passa bastante confiança, bastante segurança, pode ver que é um quadro bem robusto, ele é bem industrial mesmo, com contactoras, com relés fortes aí, tudo de qualidade, né? Os produtos aqui, todo quadrinho bem identificado aqui. Depois eu mostro também numa sequência ali como é que é com essas canaletas aqui abertas para vocês verem os terminais e os contatos ali dentro. Mas está aí o painel, é uma solução bem interessante para data centers, para TI ou para outros lugares aí, laboratórios, clínicas, né? Máquina de ressonância magnética, por exemplo, enfim, qualquer coisa que você precise monitorar a temperatura, que você precise monitorar dois equipamentos, duas máquinas, aqui é uma solução bem interessante esse painel aqui que a gente pode montar para você e dar essa solução aí para você ficar seguro, tranquilo e ter um produto diferenciado aí no seu data center, no seu TI, na sua instalação, ou oferecer para o seu cliente se for o caso. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Podem perguntar aqui no vídeo. Eu não sei muito bem como é que funciona a questão do YouTube, mas eu sei que dá para colocar nos comentários e eu acredito que dá para receber, que eu vou receber algum e-mail, alguma notificação, senão eu vou ficar monitorando esse vídeo aí por um tempo, tá bem? Obrigado a todos que assistiram até o final. Um abraço para todos.